da escola de Antioquia não podia ser considerada mais do que um esquema sistemático, visto que ela também introduzira a confusão do significado duplo e negava o que para Lutero era o princípio fundamental, a presença histórica de Cristo no Antigo Testamento. Mas assim como Lutero estava disposto a alegorizar ocasionalmente, também não era doutrinário na sua atitude em relação à tipologia. Como diz R.H. Byton, para Lutero, Abel não era Cristo, nem Isaac, nem José, nem Jonas, e as experiências neles não eram idênticas à dele, mas padrões semelhantes eram distinguíveis. A vantagem, para citar Byton, mais uma vez, estava principalmente na renúncia de uma esquematização muito insípida, com a consequente liberdade de vagar e voar e se perder em interpretações plásticas fluídas e profundas. Quando ele usava alegoria ou tipologia, era para ilustração, não era um princípio, visto que o Espírito é um. Lutero insistia, não pode haver uma multiplicidade de interpretações da Escritura. Seguindo Lefebvre d'Etaples, ele equiparou o sentido literal ao profético e, com isso, foi capaz de ler o Antigo Testamento como livro cristão, encontrando a teologia de Paulo nos Salmos e traduzindo vida por vida eterna e o libertador de Israel por Salvador, sem introduzir um outro sentido como um princípio formal. Como destacou Burkeman, Lutero conseguiu fazer isso porque ele dirigiu a sua atenção exegética a textos do Antigo Testamento em que era fácil encontrar Cristo. H. Burkeman, Luther and the Old Testament, Fortress Press, Filadélfia, 1969, Crailing, The Old Testament Since the Formation. Embora Lutero visse Cristo presente já no Antigo Testamento, mesmo que de forma velada, pois na sua forma vívida de se apresentar, disse que o Antigo Testamento eram os panos em que Jesus estava envolto, como no caso de bebês que são enrolados em faixas para limitar os movimentos. Em outros aspectos, Lutero via uma dicotomia forte entre os dois testamentos. Lei e evangelho estavam distantes do pensamento de Lutero, assim como um polo está distante do outro, mesmo que o Antigo Testamento tenha o propósito de servir ao Novo. Isso, como sempre, o pensamento de Lutero era dialético e dinâmico, em contraste forte com os luteranos escolásticos posteriores. O que Lutero disse acerca do sentido literal das Escrituras, Calvino sublinhou e enunciou de forma fria e racional. Calvino propôs identificar o significado simples e sensato de uma passagem e estabelecer aqui o que as palavras significavam no seu contexto. Ele buscou, com mais intensidade do que os homens da sua época, interpretar os escritos do Antigo Testamento de acordo com as circunstâncias e os propósitos dos dias em que foram escritos, mesmos que sentisse a atração gravitacional da necessidade da analogia da fé. Ele confrontou a alegoria e foi econômico no uso da tipologia. Assim como Lutero, Zwinglio e outros dos principais reformadores, ele insistiu que o que hoje seria chamado de significado histórico-gramatical é de importância fundamental para a correta compreensão do texto. Embora os artifícios técnicos que tinha à sua disposição para a tarefa da exegese fossem esplêndidos, e ele não era totalmente imune ao perigo de deixar influenciar o seu julgamento espiritual por eles. Ele defendeu a autossuficiência das Escrituras com base no poder autoverificador do Espírito Santo. Repetindo, Calvino está unido com outros reformadores na convicção de que o Espírito Santo é indispensável para a correta compreensão das Escrituras, embora ele articule esse ponto com mais veemência. A perspectiva de Calvino acerca da relação entre os testamentos diferia um pouco da de Lutero.
Por exemplo, enquanto Lutero destacava a função negativa da lei, Calvino sublinhava o seu papel positivo. Visto que Calvino minimizava a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento, era mais fácil para ele interpretar o Antigo Testamento sem recorrer à alegoria ou à tipologia do que para Lutero. Precisamos dizer algo, mesmo que breve, acerca da interpretação do Antigo Testamento por parte dos anabatistas. Poucas generalizações podem ser arriscadas acerca dos anabatistas, visto que não constituíam um grupo homogêneo com relação à interpretação do Antigo Testamento. O interesse é voltado principalmente para aqueles anabatistas que foram apelidados de espiritualistas. Eles faziam distinção entre a letra e o espírito, não de forma em que os alegoristas faziam, mas em termos de uma distinção entre o que chamavam de palavra exterior, a Bíblia, e palavra interior, que Deus revelava diretamente aos homens. As Escrituras, para eles, eram, na melhor das hipóteses, uma testemunha exterior e um registro da revelação passada. Alguns deles chamavam a atenção para as aparentes inconsistências e contradições entre os dois testamentos, ao passo que tendiam a interpretar o Novo Testamento com um liberalismo extremo transformado em espiritualização como meio de extrair significado do Antigo Testamento. Em certo sentido, isso era uma forma extrema de tentar reagir contra as controvérsias da época. Um dos expoentes deles, Sebastian Frank, declarou: "Eu não quero ser um papista, não quero ser um luterano, não quero ser um anabatista." Número 5. A interpretação do Antigo Testamento desde a Reforma. Enquanto os reformadores defenderam o uso das faculdades críticas da interpretação do Antigo Testamento, pleitearam a submissão à orientação do Espírito Santo. É verdade que isso não conduziu a uma exegese concordante, mas serviu como proteção contra atitudes excessivamente seguras e radicais. Na sequência, a interpretação protestante do Antigo Testamento tornou-se estereotipada e não fossilizada. Por exemplo, Flácio Ilírico colocou a interpretação luterana em uma camisa de força com a sua influente obra Clavis Scripturae Sanctae, 1562, mas o século XVI testemunhou o surgimento da erudição filológica e histórica de um novo tipo. O desenvolvimento ocorreu tanto na crítica textual quanto na alta crítica, que prenunciou o movimento crítico dos últimos 2 séculos. A teologia federal de J. Cosseius modificou drasticamente o ponto de vista reformado da identidade virtual entre os testamentos e conduziu ao uso crescente da interpretação tipológica. Acima de tudo, o pensamento secular e independente do controle eclesiástico começou a ser aplicado à exegese bíblica. A filosofia de Descartes servia de fundamento para uma confiança quase limitada na razão, que por sua vez levou a ataques críticos contra a veracidade do Antigo Testamento. Na Inglaterra, os deístas do século XVIII chamaram intenção para aparentes incoerências, contradições, absurdos intelectuais e ambiguidades morais no Antigo Testamento e questionaram seu status de revelação divina. Defensores ortodoxos da fé contra o deísmo não somente compartilhavam suas pressuposições, mas em grande medida acompanharam os seus expoentes. Assim, o bispo Butler admitiu a presença de dificuldades do Antigo Testamento e explicou-as por meio da analogia com as falhas da natureza, que era aceita pelos deístas como obra de Deus. No continente europeu, especialmente na Alemanha, o deísmo teve um impacto considerável, conduzindo ao menosprezo do Antigo Testamento. Lessing comparou o Antigo Testamento a um livro de ensino fundamental recomendado e determinado para os judeus, mas que já não era leitura obrigatória. Kant, em Religion in the
Boudaries of Pure Reason, A Religião nos Limites da Razão Pura, 1794, negou que a fé judaica tivesse alguma ligação vital com o cristianismo. A tentativa por parte dos primeiros autores cristãos de retratar o cristianismo como a continuação da antiga ordem fora deitada por preocupações apologéticas. Este não é o lugar para tentar analisar o desenvolvimento das teorias críticas do Antigo Testamento durante os últimos 2 séculos. Tudo que podemos tentar aqui é destacar alguns dos principais elementos de pano de fundo no pensamento de eruditos do Antigo Testamento, ilustrar os resultados por meio da referência a algumas personagens-chave, ressaltar a existência de oponentes, a testemunha predominante e fazer algumas observações acerca da situação presente. Não pode haver dúvida de que existe algo fundamental na abordagem moderna ao Antigo Testamento, como também ao Novo Testamento, que é a confiança geral na aplicação autônoma da razão humana à tarefa de compreensão do texto, desimpedi-lo de tradições eclesiásticas e fórmulas doutrinárias. O erudito usa ideias e pressuposições correntes para conduzi-lo a uma interpretação satisfatória. Entre essas pressuposições estão as teorias da crítica literária, por exemplo, em 1975, ele está errado, em 1795, Friedrich August Wolff, em seu Prolegomena zur Homer, expressa seu ponto de vista de que os poemas homéricos se originam em breves canções ou baladas, posteriormente reunidas para formar os longos poemas como os conhecemos hoje. Essa teoria foi aplicada por estudiosos do Antigo Testamento aos documentos da Bíblia. Mais influente ainda foi o desenvolvimento da erudição histórica, a ideia da história como um processo dinâmico desde inícios primitivos até estágios mais avançados, veio a exercer grande influência sobre os estudos do Antigo Testamento. Hegel conferiu uma reputação inédita à história dentro da filosofia e contribuiu com a noção que influenciara alguns eruditos do Antigo Testamento. E o que foi mais importante alguns do Novo Testamento, que foi o princípio dialético segundo o qual uma tese faz surgir sua antítese e do choque inevitável entre duas surge a síntese que combina elementos da tese e da antítese. A ideia da história como desenvolvimento foi grandemente fortalecida pela ideia evolucionária que, começando como hipótese científica, veio a ser aplicada em muitos outros campos, incluindo o da história. A ciência moderna contribuiu para a formação de um clima de opiniões que considerava difícil, se não impossível, crer no relato bíblico da criação e diminuiu, se não negou, o aspecto miraculoso e o sobrenatural. A crença no reino universal das leis da natureza fez que fosse difícil encontrar lugar para qualquer coisa que aparentemente fosse contrária a elas. No entanto, o predomínio de filosofias imanentistas em grande parte desse período em consideração fez que a negação do sobrenatural fosse algo real do que aparente. Ainda era possível falar do sobrenatural, mas isso era buscado dentro do natural. Mais um elemento que contribuiu para a decomposição de pontos de vistas tradicionais acerca do Antigo Testamento, como também do Novo Testamento, foi o surgimento do subjetivismo em conjunção com o racionalismo. F.E.D. Schleiermacher recebeu o crédito por unir o racionalismo com o subjetivismo da Reforma. Sua obra Christian Fight, 1821, teve enorme influência
e, de acordo com A. R. Vidler, suas obras como um todo vieram a ter a mesma relação que a teologia protestante liberal subsequente que a Suma de São Tomás tem com o tomismo ou as Institutas de Calvino tem com a teologia reformada Christianity in an Age of Revolution. Kant já havia negado que a razão pudesse conduzir ao conhecimento de algo mais profundo do que o fenômeno e tinha afirmado que a certeza teológica ou metafísica somente pode ser obtida por meio do sentido de obrigação moral incondicional do homem. Agora, Schleiermacher fundamentava seu conceito de religião no sentimento de absoluta dependência de Deus. Como resultado, a revelação era concebida não como comunicação de conhecimento, mas como o surgimento de uma nova experiência religiosa. E. G. Kraelin. A interpretação do Antigo Testamento em tempos recentes também foi afetada pelo desenvolvimento de novas áreas do estudo científico. Já é fato bem conhecido que a arqueologia fornece uma boa medida de evidências que confirmam a veracidade da história do Antigo Testamento. No entanto, isso nem sempre é assim. Além disso, o primeiro efeito do desenvolvimento da arqueologia do século XIX foi o de reduzir o nível da história de Israel ao da história de qualquer povo do Oriente Médio dos tempos antigos. Isso, combinado com os estudos de antropólogos, sociólogos e psicólogos, facilitou a assimilação do estudo do Antigo Testamento ao de qualquer outro documento que sobreviveu do mundo antigo, e a suposição implícita de que nenhuma característica singular deveria ser esperada aí, a não ser o que surgiu do gênio religioso dos hebreus. O efeito geral da abordagem ao Antigo Testamento, característica da erudição liberal protestante fundamentada nessas pressuposições, foi bem resumida por T. W. Manson como a colocação entre Deus e o homem de uma placa de vidro à prova de som. C. W. Dugmore, The Interpretation of the Bible. Julius Wellhausen, 1844 a 1918, pode ser considerado o criador do quadro de referência no qual a maioria dos estudiosos do Antigo Testamento trabalham nos tempos modernos. A sua teoria já havia sido prevista pelo alsaciano Edward Heuss, o alemão K. H. Graff e o holandês Abraham Koenen, mas Wellhausen defendeu a causa com tanta veemência e desenvolveu as suas implicações para o estudo do Antigo Testamento de tal forma que ela é corretamente associada ao seu nome. Ao desenvolver teorias de crítica do Pentateuco enunciadas por outros, especialmente Eichhorn, na sua obra de 3 volumes Introduction to the Old Testament, 1780-1783, Wellhausen não somente estabeleceu uma teoria convincente da estrutura do Pentateuco, mas também chegou à conclusão de que os profetas eram os verdadeiros iniciantes do desenvolvimento religioso de Israel, que a legislação do Antigo Testamento como a temos hoje veio a existir mais tarde, e que os salmos e a literatura sapiencial representam a realização completa e a coroação do gênio religioso de Israel. Teorias como essa não ficaram incontestadas, além da oposição daqueles que compartilhavam as mesmas pressuposições e da hostilidade de colegas de profissão. H. Sayce, professor de Assiriologia em Oxford, defensores ferrenhos da abordagem tradicional ao Antigo Testamento, levantaram a sua voz. Na Alemanha, E. W. Hengstenberg, professor em Berlim, 1828-1869, não somente escreveu livros eruditos, mas também fundou e edificou um período eclesiástico muito influente em Erlangen. J.C.K. von Hoffmann forneceu, depois de Calvino, os pontos de vista mais úteis para a defesa e utilização adequada do Antigo Testamento, com base na perspectiva conservadora.
E.G. Crilley, página 75. Na Inglaterra, o clérigo de alta posição E.B. Pusey, que estudara na Alemanha e que no início fora atraído aos novos pontos de vista, escreveu comentários conservadores dos livros proféticos. Numerosas respostas e contestações foram escritas a Wellhausen, umas mais eruditas, outras menos, por homens como James Robertson, W.L. Baxter e, nos Estados Unidos, W.H. Green. James Orr respondeu com The Problem of the Old Testament, 1906, e no nível mais popular, C. Robert Anderson tentou neutralizar os efeitos das novas interpretações do Antigo Testamento com títulos como The Bible and the Modern Christianism, 1902, e Daniel in the Critics, de quarta edição de 1922. Em vão, a nova abordagem, quando surgiu, parecia ter vindo para ficar, embora os seus frutos muitas vezes se mostrassem perecíveis. Na Grã-Bretanha, o progresso foi lento no início. É interessante observar que em 1847, F.W. Newman, não mais um missionário associado a A.N. Groves, mas um relacionalista extremado, publicou sua History of the Hebrew Monarchy, História da Monarquia Hebraica, que afirmava encontrar lendas hebraicas primitivas no Antigo Testamento e as minimizava como produto da crendice primitiva. 10 anos depois, Samuel Davidson renunciou à sua cadeira no Lancashire Independent College como resultado do tumulto causado pela sua contribuição à 10ª edição da obra de Home, Introduction to the Critical Study and Knowledge of Holy Scriptures. Introdução ao estudo crítico e ao conhecimento das Sagradas Escrituras, na qual ele negou a autoria mosaica do Pentateuco. Essays and Reviews, artigos e resenhas, publicados em 1860, foi uma obra de 7 anglicanos, todos com exceção de um, professores ou clérigos. Incluía os aspectos mais atualizados da crítica do Antigo Testamento e um artigo de Benjamin Jowett, argumentando que os verdadeiros aspectos distintivos da Escritura apareceriam somente se ela fosse interpretada como qualquer outro livro. Pouco ou nada era novo, mas o livro deu a impressão de um tipo de manifesto público, embora atraísse oposição intensa, conduzida por homens tão diferentes como E.B. Pusey e o George Shaftesbury. Uma comissão judicial estabeleceu o direito de que esses pontos de vista pudessem ser defendidos na Igreja da Inglaterra. A natureza radical extrema da apresentação de pontos de vista críticos do Antigo Testamento por homens como J.W. Colenso, Samuel Davidson e, na década de 70 do século XIX, T.K. Chaney, atrasou a aceitação dos pontos de vista críticos por algum tempo, mas na década de 80 do século XIX, Driver e T.K. Chaney anunciaram ideias novas com alguma moderação e aparências de fé evangélica. Além disso, na Escócia, W. Robertson Smith, professor de hebraico e crítica do Antigo Testamento no Free Church College de Aberdeen, em um homem que Vidler descreveu como o evangélico sincero que aceitava as doutrinas calvinistas da Confissão de Westminster, página 171, promoveu pontos de vista avançados acerca de questão do Antigo Testamento que conduziram a um processo bastante longe por heresia que serviu para tornar amplamente conhecidos estes pontos de vista
e despertar simpatia por ele. Mais tarde, Robertson Smith ainda faria uma contribuição importante aos estudos do Antigo Testamento por meio de sua aplicação de teorias antropológicas ao estudo da religião hebraica primitiva, como na sua obra Religion of the Semites, 1889, Lux Mundi, 1889, um volume dos ensaios escritos por homens do alto clero, tornou-se um marco. Até então, homens do alto clero, como Pusey e Lindell, estavam em concordância com os evangélicos na sua oposição aos novos pontos de vista do Antigo Testamento. Agora, Charles Gore, reitor da Pusey House, Oxford, no seu ensaio O Espírito Santo e a Inspiração, não estava somente preparado para aceitar a não historicidade de Jonas e uma data tardia para Daniel, mas, mais importante do que isso, forneceu indicações de uma teoria de kenosis para explicar a aceitação aparente por parte de Jesus da historicidade de Jonas. De acordo com essa teoria, na encarnação, o Logos divino se esvaziou dos atributos metafísicos da divindade enquanto retinha os atributos morais e espirituais. As novas ideias acerca do Antigo Testamento e a nova abordagem que lhe servia de fundamento conquistaram aceitação crescente em todo o mundo. Na Europa, na América do Norte e nos campos missionários além-mar, a história era a mesma. Por consequência, os conceitos de inspiração e revelação tiveram de passar por alguns ajustes. Por exemplo, em 1981, as preleções Bampton acerca da inspiração de W. Sunday concordaram em que os autores do Antigo Testamento foram inspirados e que essa experiência constituía a revelação, mas continuaram defendendo que as palavras com que haviam transmitido aquela revelação eram suas próprias. A partir daí, as atividades de estudiosos do Antigo Testamento continuaram sem arrefecer. De maneira geral, a construção welausiana ainda domina o território, embora tenha passado por muitas transformações, algumas drásticas, e pode-se dizer que sobrevive apenas por falta de uma alternativa abrangente e convincente que não seja a tradicional. Entre os estudiosos do século XX, podemos fazer menção de Hermann Gunkel, 1862-1932, que afastou a atenção das fontes escritas para a tradição oral e, em especial, para o desenvolvimento de sagas, narrativas épicas. Isso conduziu a novas formas de crítica literária, especialmente a crítica da tradução e da redação, que se ocupa com os processos editoriais de transformar a tradição oral em texto escrito, transmitindo e modificando-o. 6. Conclusão. Então aqui vai concluir. Como realizar a importante tarefa de interpretar o Antigo Testamento? Certamente devemos começar da forma em que Jesus e os apóstolos começaram, reconhecendo que o Antigo Testamento é revelação de Deus. Visto que é para nós uma revelação escrita, em certo sentido, somente podemos entendê-la se estivermos preparados para prestar atenção às palavras, gramática, sintaxe e os panos de fundo histórico e cultural dos autores. Esse é o método histórico-gramatical de interpretação em que existiram os reformadores. O fato de que os eruditos protestantes mais recentes têm distorcido esse método ao incorporar nele suas próprias pressuposições culturais não pode nos predispor contra ele. O primeiro propósito do exegeta deve ser dar ouvidos às palavras inspiradas dos autores das Escrituras. O fato de o exegeta viver numa cultura quase totalmente diferente certamente vai introduzir complicações no processo, mas precisamos nos esforçar para ouvir as Escrituras, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, em seu ambiente e tom originais. Se ele é bem sucedido em fazer isso, há de se surpreender com a amplitude
em que ouvirá os autores falarem diretamente à sua situação, assim como Paulo e outros autores do Novo Testamento descobriram a relevância imediata dos caminhos e da revelação de Deus no Antigo Testamento. Nem sempre o Antigo Testamento é antigo e nós, que temos os benefícios do Novo Testamento, vamos ler cada um deles à luz do outro. Não que estejamos propensos a rejeitar totalmente, como um Marcião ou, mais recentemente, o jovem Delitzsch, ou, em certa medida, Bultmann. Não foi sem razão que a igreja primitiva o manteve lado a lado com os escritos do Novo Testamento. Tampouco assim se espera, vamos circunscrever o novo uso do Antigo Testamento, buscando nele nada mais do que Cristo no Antigo Testamento. Não devemos pensar que o Salvador ressurreto expôs todo o Antigo Testamento no caminho para Emaús. A tentativa de encontrar menções a Cristo em todas as páginas do Antigo Testamento tem gerado muita ingenuidade, mas muitas vezes isso anda de mãos dadas com a noção de que o Antigo Testamento é um enigma cujo significado superficial é propriedade dos judeus e cujo significado codificado pertence à igreja cristã. Isso não significa que Cristo não deve ser encontrado no Antigo Testamento. Ele de fato está lá. Ninguém que tenha lido o Novo Testamento seriamente e lhe confira autoridade tem dúvidas acerca disso. Mas será que o fato de os autores do Novo Testamento usarem métodos de exegese de sua época foram inspirados para apontar caminhos em que Jesus Cristo foi prenunciado no Antigo Testamento nos autoriza a desenvolver a exegese deles? Uma resposta parcial a essa questão é fornecida pelo princípio segundo o qual nenhum uso desse tipo do Antigo Testamento pode ir além de oferecer ilustrações das verdades acerca de Cristo claramente reveladas no Novo Testamento. Vários autores evangélicos incorreram em heresia em virtude do uso descontrolado do método alegórico de interpretação do Antigo Testamento. Uma projeção contra o abuso do Antigo Testamento é o uso relativamente rígido do método tipológico em lugar do método alegórico. Suponho que haja um padrão de ação de Deus com a humanidade. Podemos esperar que características significativas se repitam de tempos em tempos, mas ao chamarmos atenção para elas, precisamos tomar cuidado para não esvaziar o texto de seu significado histórico básico. No curso das recentes tentativas de manter unidos os dois testamentos, alguns estudiosos interpretam as Escrituras como um registro da história da salvação e contentam-se em considerá-las uma sucessão de etapas distintas na obra redentora de Deus. Outros ressaltam o tópico da promessa e cumprimento, não necessariamente vendo o Antigo Testamento como nada mais do que promessa, nem o Novo Testamento como exclusivamente compromisso, mas vendo uma parte, cumprimento. Novo Testamento é exclusivamente cumprimento, mas vendo uma parte de cumprimento no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, e em parte de promessa, e uma parte de promessa no Novo Testamento, e objetivamente as profecias diretas e claras que assim afirma o Novo Testamento foram cumpridas em Cristo. Aparentemente, o cerne da questão é que os dois testamentos estão ligados de muitas maneiras, existem diferenças e até contrastes acentuados dentro dos testamentos e entre eles, mas visto que a convicção dos cristãos é que os testamentos têm não somente autores humanos, mas também um autor divino, há uma harmonia subjacente entre eles. Da mesma forma que o Novo Testamento não pode ser completamente compreendido sem referência ao Antigo Testamento, o Antigo Testamento também não pode ser completamente compreendido no sentido cristão sem referência ao Novo Testamento. O contexto mais amplo e supremo de qualquer passagem das Escrituras é a Bíblia toda. Entre os elos que ligam os testamentos estão profecias messiânicas claras, correspondência tipológica óbvia e afirmação de explanação de ensinos morais e espirituais na forma de admoestação, narrativa, poesia e outras semelhantes, contanto que isso não seja transcendido ou modificado à luz da revelação mais ampla de Deus no Novo Testamento. A tarefa do intérprete do Antigo Testamento não está terminada quando ele armazena a sua colheita. Mudando a figura de linguagem, ele ainda tem a tarefa monumental
de aplicar o seu ensino à vida no mundo dos seus dias. Assim como as línguas bíblicas têm de ser traduzidas para os diversos vernáculos do mundo contemporâneo, se quiserem ser inteligíveis também, os ensinamentos morais e espirituais do Antigo Testamento, tanto quanto do Novo Testamento, têm de ser traduzidos para as realidades culturais contemporâneas. Assim como o beijo de paz nos tempos do Novo Testamento é traduzido em algumas culturas atuais por um caloroso aperto de mãos, da mesma maneira, a exigência de que os terraços fossem construídos com parapeitos para prevenir que pessoas caíssem, Deuteronômio 22:8, indica uma preocupação pela segurança pública e particularmente a prevenção da perda desnecessária de vidas, que pode ser traduzida para vários idiomas contemporâneos. Não podemos esperar encontrar verdades espirituais profundas em todo lugar do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Foi essa expectativa, por exemplo, que levou Orígenes a exercer toda a sua habilidade alegórica a um ponto que serviu somente para transformar a Bíblia em um livro de enigmas e mistérios. Muitas características do Antigo Testamento parecem enigmáticas para os ocidentais de hoje. As genealogias foram importantes para os primeiros leitores e faziam parte do pacote. Talvez o excesso de atenção dada às palavras e frases particulares das Escrituras, à custa da linha geral das passagens e livros, seja responsável por este desequilíbrio. Cada palavra pode ser muito importante, mas de qualquer maneira, algumas são mais importantes do que outras, e o mesmo é válido para passagens e até livros. Em primeiro lugar, então, o Antigo Testamento deve ser interpretado dentro do seu próprio contexto, no esforço de definir o mais precisamente possível o que deveria ser entendido pelos primeiros leitores por meio dos diversos documentos quando eles surgiram. O passo seguinte, é mais importante para o cristão, é interpretar o Antigo Testamento dentro do contexto de toda a Bíblia, para que o que há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas possa ser avaliado em relação ao que nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, Hebreus 1:2. E finalmente devemos dar atenção séria ao sentido pleno que o texto acumulou ao longo dos séculos à medida que tem se tornado vivo de forma cada vez mais relevante na experiência do povo de Deus. E aqui então terminou, a interpretação do Antigo Testamento, na página 108. Depois vem a bibliografia, que não é muito grande, mas é suficiente aqui. Tem as bases que foi lançada na ideia da interpretação do Antigo Testamento. É isso aí.